Gravando, vamos lá, boa noite a todos, senhores e senhoras. Estou aqui com dois dos meus sonhos de ser sócios, ainda não sócios, somos colegas, em tese até concorrentes, né? Mas que se admiram muito. Sergião da Alten, Prazer e da estar Visão, aqui. da Avante, e eu, Daniel Cambraia, da Voga. É um prazer. Eu não sei por que eu fiz esse convite para eles. Até porque esse aqui não é o meu habitat natural. Acho que a última vez que eu apareci na frente da câmera foi no meu casamento, há 3, 4 anos atrás. Você tem talento. Eu sou esforçado. Mas da Visão tá nos blogs, nos Instagrams, livro, Sergião 100% digital, enfim, são dois artistas. Mas acho que a ideia é a gente bater um papo aqui com os amigos que a gente tem, falar de temas diversos, e, enfim, tomara que seja prazeroso. Né, Sérgio? Já foi, né, cara? Só de estar isso aqui, aí. Pra gente é uma satisfação, né? Poder mostrar esse trabalho, né? Eu acho que a diversidade que a gente tem, principalmente falando de Brasília, eu acho que é o grande cerne aqui, né? Apesar que a gente faz um trabalho, a gente vai desenvolver aqui um pouco nacional, Brasília é a nossa cidade, né? Então, realmente, a gente puxa um pouco de sardinha pra cá. E tá com vocês aqui realmente faz diferença, viu? Dois feras aqui comigo aqui. É isso. Né, Davi? Vamos nessa, o papo vai ser bom, com certeza. Show de bola. Bem, a ideia é fazer algo criativo e semi-desorganizado, mas que gere, né, boas conversas. Acho que minha sugestão aqui, cada um tem... Eu conheço um pouco a história de cada um, mas acho que os ouvintes ali nem tanto. Acho que é legal, né, a gente contar um pouquinho de maneira resumida, Sim. né, qual que é a história de cada um, como que a gente chegou até aqui, e depois a gente pula para os assuntos, né, atuais, enfim, às vezes talvez polêmicos, mais importantes de serem discutidos. Da Visão, acho que tem mesmo tempo de casa de investimento que eu, mas com uma trajetória longa. Se quiser startup, Da Visão, arrebenta. Boa. Eu, na assessoria, comecei em 2018, como assessor de um escritório de investimentos na época da XP. Enfim, aí fomos desenvolvendo um trabalho, chegou ali em 2020, na verdade em 2019 esse escritório foi para o BTG e no final de 2020 eu tomei a decisão de montar meu próprio escritório por diversas razões. Eu já tenho uma experiência em empreendedorismo e aí toquei avante ali no meio da pandemia, super corajoso, né? Minha filha nascendo em janeiro de 2021 e eu montando escritório. Mas foi uma experiência, uma trajetória legal. Mas estamos só no começo, estamos já aí quase 5 anos. Eu montei o escritório, acabei montando o escritório na XP. Fiquei na XP até meio do ano passado. E no meio do ano passado, em julho, a gente fez a gente copiou o Daniel, né? Daniel, a gente vai atrás do Daniel. O Daniel vai fazendo as coisas, a gente vai fazendo. Se eu tivesse essa capacidade de inspirar os outros. Mas é isso, estamos aí agora muito felizes e mirando crescimento. Show de bola. Sérgio? O nosso, até você falar 2018, que a gente também começou em 2018, cara, só que engraçado que eu sou a contramão do mercado, né? Pra quem talvez já tenha me visto aí alguma vez nas redes, eu vim da área de tecnologia. Então eu atendi o governo na área de tecnologia, né? Então sempre fui voltado ao mercado de TI, essa coisa toda, tecnologia e tal. Só que ao mesmo tempo entusiasta do mercado financeiro. E por uma situação eu atendia banco. Então o Banco Central era meu cliente. Brasília, né? Brasília ou você vai trabalhar para o governo ou você vai prestar serviço para o governo diretamente, né? Quem não for funcionário público, óbvio, né? E aí, cara, eu com essa situação eu já na física era investidor. Comecei ali em 2006, né? Sou um pouco mais velho que esses caras aqui. Participei do IPO do Ibovespa, depois do IPO da BBF. Aí fizemos uma flipagem ali, achei que eu era um gênio. Até vir em 2018 e eu, toma na cabeça. E aí eu parar pra estudar, né, cara? E aí foi quando eu efetivamente parei pra estudar como pessoa física, né? Assim, e aquilo ali me potencializou. Porque eu já empreendia, vamos dizer assim, no CNPJ dos outros, né? Porque eu sempre fui gerente de conta, aquela coisa toda. E aí foi quando, em 2018, eu vi a oportunidade de abrir um escritório de investimentos. E vocês, né, já estavam no mercado já, dominando o mercado, já tinha já uma galera que já dominava o mercado. Eu falei, cara, mas existe um mar mal explorado ainda que a gente tinha e tem no Brasil ainda, né? E eu quis focar nisso. Então, quando eu parei e desenhei o projeto, eu desenhei um projeto focado para não atender
os privates, porque os privates já estavam bem atendidos. Vocês já faziam isso já. Falei, cara, se eu for pra cá, eu vou me degladiar aqui, não sei o que, como eu vou fazer. Não, eu quero essa galera aqui. Foi quando eu desenhei um projeto do digital, isso no final de 18. Quando chegou em 19, eu consegui estruturar o projeto na ex-corretora Orama, que por ossos do ofício, o BTG comprou a Orama também. E foi a única que comprou meu projeto. As grandes falaram, não, isso não funciona. Aí o empresário cabeça dura, né? O background de tech já ajudou também um pouco. Ajudou porque, assim, foi isso que potencializou. Porque eu já desenhei no D0 a empresa para ser tech. Então a gente meio que... nós somos um escritório de assessoria por uma questão... uma situação padrão, assim, né, de organização. Mas no nosso coração nós somos uma fintech. Mas isso aí deixa pra galera da alta que eles vão assistir, que eles vão saber. Eu falo com o Sergião, Sergião, de segunda a sexta você trabalha de bermuda, cara. Confesso que às vezes eu tenho esse desejo também. Você chega lá. Brincadeira, é importante que eu já falei que é empreender, né? E aí, cara, como você falou, né, Davi? Chegou a pandemia, cara, e tirando a parte trágica, é óbvio, né? Potencializou muito o nosso negócio. Exatamente. Porque hoje a gente conseguiu estar no Brasil inteiro. Sim. Mais de 3.100 cidades, né? E um cliente de Rondônia, eu em Brasília, aceitou fazer uma call comigo. Então, a partir dali, eu acho que quebrou, teve uma disrupção, né, na percepção das pessoas, dos clientes. E hoje é uma dificuldade levar cliente para o escritório. Os clientes não querem. É isso, porque quebrou, né, esse paradigma de você ter que o escritório, apesar que o escritório da Voga é maravilhoso. É alugado. Você chega no escritório da Voga, você tá no shopping. É alugado, né? Mas independente disso, eu acho que é um pouco disso, né? Essa disrupção do comportamento dos clientes potencializou muito a Alta, né? Eu sou muito feliz e muito grato aí de ter encabeçado isso e estar com a equipe hoje, né, que comprou o nosso projeto e, enfim, estamos felizes. Show de bola. E a Voga? É legal ver que as histórias, assim, a gente está praticamente no mesmo lugar, né, no sentido dos objetivos, mas a forma que a gente chegou lá acaba sendo diferente. Bem, tentando condensar pouco... Vocês chegaram, eu não cheguei nem não. Que é isso? Eu tô pegando o vácuo de vocês dois. Mas vamos lá, acho que de maneira resumida, né, 2017, então um ano talvez antes ali do nascimento, né, de vocês com o escritório. Eu sou na verdade, até nasci fora, depois no After Hours eu posso ter contato, uma influência muito grande de mercado financeiro, tanto parte do meu avô, engenheiro, tanto parte do meu pai, que trabalhou, isso é verdade, acredite ou não, no Lobo de Wall Street 3 anos. Olha. Boas histórias para contar. Algumas eu tenho que contar com algum cuidado, são, meu Deus do céu, como é que é isso? Mas enfim... O lado B da história. O lado B, né? Mas obviamente me influenciou e aí eu passei minha vida, né, indo atrás desse trajeto de mercado financeiro, trabalhei em asset, estava indo para São Paulo, minha família me liga e fala, vem para Brasília para ajudar na gestão de patrimônio, o que eu ainda faço, e assim fiz de 2013 a 2017. Mas aí acho que ninguém quer viver somente ali, né, nos trilhos da família, enfim, quis criar meu próprio projeto. Tive uma feliz coincidência de ter 2 sócios, né? Éramos 3 sócios fundadores, hoje na companhia são só 2, que tinham uma aspiração parecida, né? A gente buscava praticamente a mesma coisa, no sentido de até replicar o que a gente fazia com as nossas carteiras para os clientes, porque a gente não tinha um background de banco, de carteira, né? Uhum. Então, meio que realmente era um Family and Friends. Um Family and Friends na raça. Já existiam alguns escritórios em Brasília. Acho que a gente foi fazendo bem feito, né? Uma boa gestão. Tínhamos talvez um certo privilégio de ficar um bom tempo sem a remuneração. E assim foi. Fomos entendendo o que era a remuneração depois de 2 anos. E isso, naturalmente, acho que deu uma boa margem para a gente tomar as decisões da maneira correta. A gente sempre pensou também uma cabeça meio que de grupo econômico, assim, então a gente desenvolveu muito uma área de PJ, com boutique de M&A, com crowdfunding, tentando antecipar alguns movimentos de mercado, então a gente, com asset, com carteira administrada, que eu acho que é um assunto que a gente vai acabar discutindo aqui. E, enfim, quando foi 2022, né, a gente nasceu com o XP, quando foi 2022 a gente fez o churn ali pro banco, mais no sentido de
de encontrar mais similaridades em DNA, uma cabeça um pouco mais parecida, mas eternamente gratos a XP, enfim. E 2 anos e meio, 3 anos depois, estamos aqui, né, com um modelo que se aproxima mais do da visão, um modelo mais clássico, no sentido, eu brinco muito com o Sérgio, eu falo, Sérgio, vamos trocar de vida um tempinho? Gestão de pessoas é uma arte, a gente vai falar disso, eu falo, sou gestão de planilha. Eu não sou gestão de planilha, não. Eu brinco, eu sei que não sou é. Gestão Gestão de pessoas também, só que tem um pouco mais de planilha, mas brincadeiras à parte, eu fico muito com isso. Mas eu acho que primeiro, né, esse respeito, essa admiração que a gente tem convivendo no mesmo ecossistema é muito legal. Eu acho que Brasília merece bons empreendedores no mercado financeiro. Brasília está descobrindo a ter alma no privado há pouco tempo atrás. Isso. Infelizmente, né, a gente ainda... São poucas indústrias, né, que crescem aqui, né? Acho que tem um pouco a ver com a história mesmo da cidade, mas acho que a gente é um dos responsáveis em tentar mudar isso com humildade, passo a passo. Mas, enfim, acho que de maneira... Fomentar, né, cara? Sim. Até uma situação, não sei se o Davi conhece, mas a gente fez uma operação de crowdfunding. Sim, em conjunto. Em conjunto, que foi o recorde. A gente, em 2 dias, captamos assim, o book inteiro. Caramba, em parceria junto com a Vaga. Uma empresa chamada Grana Capital, que é uma startup que faz... imposto de renda para bolsa, tudo automático. Hoje eles estão... A maior captação da história de qualquer crowdfunding. A maior crowdfunding, captação da história de crowdfunding. A gente captou em 2 dias, 5 milhões, assim, muito rápido. Que legal. Em função desse relacionamento que a gente construiu. Então, assim, são 2 bichos diferentes. Então, o Daniel até brinca. Como que uma girafa vai juntar com um rinoceronte? Né? Existe a ciência para isso, a revolução para isso, né, Sérgio? Mas é legal, porque eu acho que essa afinidade, a simpatia que a gente tem, ela é muito importante. Estava falando ali agora há pouco, como acho que os bons concorrentes têm que também se proteger de quem faz coisas erradas no mercado. Isso tem muito atalho, né? Então isso acaba acontecendo muito. Até já entrando, pegando um gancho um pouco nisso, perguntar um pouco pro Davi, agora, né, tá tendo uma discussão a nível da indústria, a nível do Instagram, toda hora que você aparece, é crítica ao assessor, é crítica à consultoria, sei lá o quê. Mas eu acho que é algo que a gente tem que debater, né? Naturalmente, cada um pode ter um pouco seu viés, o que acredita, mas eu acho que, né, os clientes, o mercado de trabalho, ele tem que realmente entender, talvez, de gestores, né? Qual é a realidade, né, dessa novidade que tem na indústria. Como é que você enxerga, da visão, essa mudança, essa transição, ou você acredita que são os 2 modelos, como é que você enxerga essa discussão do FII, né? De comissionamento, fee-based, enfim. Eu acho que isso surgiu mais fortemente ali quando o Itaú fez uma campanha com a XP, enfim, falando de conflito de interesses, que foi 2019, 2020. E a XP rebateu criando o modelo de FII fixo, que já é muito conhecido nos Estados Unidos, né? E existe essa cultura, né? Ou melhor, as pessoas, né? Os concorrentes falam mal, né, da assessoria, falam que tem conflito e tudo mais. Eu costumo dizer que quem não tem para falar do trabalho bem do trabalho próprio, fala mal do outro, né? Eu não, né? Isso é um ditado, né? Então, eu acho que toda profissão ela tem potenciais conflitos de interesse. Sim. Toda profissão. Perfeito. Pode falar qualquer uma aí. Médico tem. Mecânico tem. Ixi. Dentista tem. Todas as profissões. Agora, como é que você faz para eliminar o conflito de interesse ou mitigar ele? Você vai em profissionais que você confia. Assessoria de investimentos é igual. Por isso que assessoria de investimentos é um business de confiança e longo prazo. Então, se você consegue ter essa relação com o seu cliente, você vai longe, né? Então, o modelo do FII fixo, ele é interessante. Eu acho que ele veio para ficar. Existe o cliente específico desse modelo. Acho que não é para qualquer cliente. Perfeito. A gente precisa entender quem é esse cliente. O cliente precisa entender se o modelo faz sentido para ele ou não. Mas eu acho que é um modelo que já está no mercado pelo menos há 5 anos e ele não deslanchou ainda. Nem esse, nem o modelo de consultoria. Enfim, é uma questão cultural, sabe? Eu acho que a gente está a passos de tartaruga. Sim. Não sei se é passos largos, não. É difícil fazer uma leitura, né,
esse movimento, tentam comparar muito com os Estados Unidos, trazem uns números, mas cada lugar é de um jeito, né? E no final do dia a gente sabe que não elimina o conflito. Exato. Porque cada modelo tem um tipo de... gera um tipo de comportamento no assessor. Às vezes o cara botou o FII fixo, mas parou de trabalhar. Exato. É desse jeito. Eu acho que é pior, então. É possível. Sim. Entendeu? O cara vai entregar ali só o CDI. Enfim, eu acho que precisa, independente do modelo, precisa ter uma pessoa que você confie na ponta. Então, é isso que na nossa empresa a gente criou essa cultura dos nossos assessores terem relações de longo prazo com os nossos clientes, olharem literalmente para o longo prazo, de que aquele cliente pode trazer uma série de outros clientes e indicar, porque é assim que a gente cresce, né? Diferente do Serjão que... Eu também recebo, pesca eu também recebo. O Serjão Indicações são pesca de bem-vindas. tarrafa, né? Sim. A gente vai pescar ali de vara e o Serjão tá pescando de tarrafa. É verdade. Então a gente vai pescando ali as indicações, uma a uma e tudo mais, no modelo boca a boca, e a gente vai crescendo. Então a gente precisa ter esse relacionamento com o nosso cliente muito forte, né? Então acho que é um modelo legal, uma opção, mas eu acho que ele ainda não se encontrou 100% aí no modelo que é o ideal. Sim. Eu tenho uma visão também que isso que você falou é muito importante, a questão da confiança, né? Então, na nossa empresa, ela tem esse viés muito forte, porque o nosso cliente é o nosso pilar. Nós temos um quadrinho lá, o cliente é o sol, né? Então, o sol, que é o cliente, ele que vai alimentar a situação. Então, se essa relação não for de confiança, ela não vai dar certo. Como que você vai... Entendeu? Hoje você vai num posto, talvez. Qual é o seu posto preferido? Você é o próximo, né? Ou a farmácia, a próxima, né? Talvez. É commodity, né? Então assim, vira... E o nosso trabalho não é artesanal. Por mais que a Alten seja digital, a gente fala digital, hoje nós estamos, para quem não sabe, com 45 mil clientes, ela é artesanal. Porque ela tem o atendimento humanizado. E a tecnologia te permite cada vez mais. E a tecnologia me permite isso. Sim. De forma cultural, a gente tá falando de cultura aqui também. A cultura não entrou, mas a cultura, depois da pandemia do digital, ela enraizou muito. Perfeito. Então todos nós hoje, enfim, independente da profissão, cara, tem um celular. E Sérgio, como é que você consegue atender esses 45 mil... você tem 14 hoje assessores, né? Como é que você atua? Você tem um sistema automatizado, inteligência artificial e tudo? Como é que você... Sim, também. Mas a gente também entrou muito na base da influência e educação. Tá. Então, eu educo o meu cliente para ele ser autosservice. Tá. Né? Ele tem ali... como eu trabalho com um pequeno investidor de varejo, Sim. é diferente do mais private, que já está acostumado culturalmente a ter um assessor. O E seu tá tudo ticket bem. hoje é quanto? Hoje o nosso ticket está 75. Tá. K. Né? Hoje com 2,8 bi, 75K. Então a nossa base é extremamente pulverizada. Né? O próprio BTG considera a gente como um edge da rede. Porque se eu perder minhas 100 primeiras posições, não acontece nada. Eu pego sempre as boas Então, práticas, sim, Serjão de banking, cartão de crédito infinito, enfim. É até legal que agora, que a gente ganhou a campanha do Crossell. Legal. E aí vai ter uma experiência no Interlagos com a Volvo. Eu sou o número 1, nós ganhamos a campanha. Mas você também vai ter fora, né? E nós vamos ver o Grande Prêmio de Mônaco. Se você olhar, o Serjão é top 1 em praticamente todas as campanhas. Imagina. Não, o Geraldo, Mas o o Geraldo ficou em quarto. Ah, é? Ficou em quarto, Só que são legal. os 3 primeiros vão para Mônaco, Os né? 3 primeiros, putz, Imagina se cara. o Serjão fosse bem, que pra trazer ele devia ser caro. Em dólar. Mas em suma, o que é isso? É a confiança. Sim. É a confiança. A gente conseguiu quebrar um paradigma que tinha nas assessorias antigamente, que era aquela questão que o pequeno investidor, não vai na Faria Lima com uma cafeteira tudo bonito. O cara fica com medo, cara. E depois a gente descobriu que não era só o pequeno investidor. Um fazendeiro do Mato Grosso com milhares de... Cara, que o cara é simples, cara, o cara do chapéu. Sim. Ele só queria ser atendido. Ele só queria ficar com o palavreado dele, com a approach que dava na confiança dele. Então isso aí eu acho que foi um pouco do que potencializou o negócio. E a confiança ela vem nas pessoas, né? Eu teve um cliente que eu levei com esse negócio de banco digital, né? Os mais velhos não se acostumaram até hoje. Como assim? Vocês não têm agência, né? Exato. Eu fui atender essa semana um cara do interior e ele...
mas vocês não têm agência? Não tem agência. Quer dizer, a gente tem um local físico aqui, mas é Não tem diferente da cofre. agência, né? O cofre não tá aqui. Não tem caixa. Vou piorar minha joia. E aí eu levei um cliente meu para São Paulo, na época a gente ainda estava na XP, e ele literalmente... A XP tem aquelas colunas redondas, né? Ele literalmente bateu na coluna assim e falou: rapaz, isso aqui existe mesmo, hein, Davi? Você achou que era o quê? Mas é engraçado que a coisa tá mudando muito, né? Assim, acho que há 5, 6 anos atrás, vocês brincaram de escritório bonito, né? A gente tem orgulho dos nossos escritórios, mas foi uma questão estratégica. Lembra quando a gente mudou pro Lago Sul? Eu falei do escritório bonito de outro viés. Não vem não, que a voga é maravilhosa. Não, a gente entendi. A infraestrutura, ela é mais importante quando tem ainda um processo de convencimento naquela questão assim... como é que eu tiro meu dinheiro do banco, né? Sim. Muito isso. Eu acho que hoje pode ajudar ali, um pouco ali, mas de fato o que faz diferença é a ponta final, né, da assessoria ou do escritório que dê as ferramentas. Eu acho que a tecnologia, por exemplo, ela é 100% complementar, seja ao modelo digital, talvez seja meio que a essência, a base, mas mesmo ao nosso modelo mais clássico, vamos chamar assim. A gente, né, teve um prêmio no banco agora, do Next, muito ligado à tech e tal, porque a gente usa muito da tecnologia para dar as ferramentas e o acompanhamento para os nossos assessores. Consequentemente, isso chega junto ao cliente. Mas a nossa profissão, né, da assessoria seca, vamos chamar assim, ela é uma espécie de vanguarda, né? Hoje, até pouco tempo atrás, semana atrás, eu conversando com o assessor, ele falou: cara, mas as pessoas, os clientes, eles não querem fazer reunião. Eu falei: sim, talvez porque o mundo como um todo esteja perdendo as conexões. E o trabalho do assessor é um trabalho de confiança. Sim. E confiança não se pede, né? Confiança se adquire. E você ser uma ponta de confiança tratando de algo super sensível, que é o dinheiro, Sim. não é uma tarefa fácil. Principalmente... É artesanal, inclusive. Artesanal. E a coisa mudou muito. Eu dou muito exemplo que há 10 anos atrás, até um pouco menos, o gerente de banco ganhava presente do cliente. Sim. Isso não existe mais. Por quê? Porque o mercado ficou muito competitivo também. Então, hoje... Você tinha que dar presente pro gerente para ele te atender bem. Sim. Porque sim. a gente tinha 2.000 clientes lá, Exato. até hoje. Sim, hoje são todas as opções, então o cliente é bajulado, né? Eu não acho isso ruim, acho isso bom, mas eu acho que a gente treina muito isso, né? De saber, por exemplo, entrar em contato com o cliente para genuinamente criar uma empatia e perguntar da vida e não necessariamente falar só de investimento. Exato. Né? Get personal, né? Eu uso muito isso, get personal. E eu acho que é isso que a assessoria mudou completamente o jogo, o game. Porque antigamente a assessoria, como é hoje, essa relação, era com os bancos. Eu me lembro que a gerente do meu pai, eu lembro muito dessa história, ela saía de um banco e ia para outro, meu pai ia junto. Sim. Porque ela tinha uma relação de longuíssimo prazo com meu pai, sei lá, era agente dele há 15 anos. Só que os bancos perceberam isso. O que os bancos fizeram? Eles trocam a sua gerente a cada 6 Sim. meses. Para que você não crie vínculo com aquela pessoa, e sim com a Para instituição. que o cliente seja da instituição. Exatamente. Então, Você vê isso em alguns escritórios também. alguns escritórios estão começando a fazer isso. Mas né? a tecnologia também potencializou isso. Sim, sem dúvida. O cara não vai mais ele assim. se ele não- serve, né? Quem que é sua gerente do banco hoje? Eu Quem não você sei, que tá vendo aí? Quem é sua gerente do banco? É Alguém difícil. sabe, né? Eu brinco, né? Eu não sei qual é a minha da conta que eu tenho. Eu no falo que a gente banco tem que aí. tomar muito cuidado para não ser distribuidor de produto de WhatsApp. Exato. Tem que tomar muito Sim, cuidado, sim, porque talvez seja um pouco repetitivo aqui, mas a resistência, por exemplo, o telefone. O telefone, ele está em desuso. Hoje é quase desrespeito pegar o telefone e ligar para a pessoa direta. Eu acho que algo aconteceu. Quase não, Né? A coisa presencial, a gente acredita muito ainda nesse old school. A gente força muito isso, a gente acredita muito, faz muito evento, porque eu acho que assim, o cliente feliz é um mix entre performance e relacionamento, né? Performance sozinho, bateu o CDI, sozinho, ele é frágil. Também só o relacionamento, Sem resultado. só ter a confiança, mas sem entregar também
a rentabilidade final também é meio manco, né? Meio que a ciência e a religião. Então, esse equilíbrio e esse acompanhamento desses dois é muito importante. Você fala, por exemplo, de indicação, né? Até um escritório, talvez esse mais concorrente ao seu aí, Sérgio Digital, sabe qual é? Parece que eles continuam captando mais por indicação. Então, a indicação ainda é é clássico, mas ainda Exato. ainda é atemporal, né? Sim. É atemporal. Sim. Então, A gente ganha muito cliente por indicação. Sim, Assim, eu não consigo precisar o quanto aqui, né? Mas o que tem de famílias... sim. Aí, Aquela indicação passiva, né? passiva, Vai porque às vezes, acontecendo. por exemplo, veio a pessoa que viu um Instagram nosso, uma live, alguma coisa. Aí ela gosta do trabalho. Aí põe o marido, aí põe o filho, aí põe o tio, põe o primo. Então isso é muito legal. E é uma indicação genuína, né? genuína, né? Ela é basal, assim, né? Ela não é aquela indicação que eu É a vou... melhor que tem, né? É a melhor que tem. Onda. Exato. Por quê? O cara Porque já ela testou confiança. e viu que é legal Viu que e funciona. ele vai indicar ali para as pessoas que ele gosta, né? Que as pessoas que ele confia. Até pegando um gancho nisso, Sérgio, Davi, gestão, liderança e formação de assessores. Eu acho que é um tópico que acho que cada um provavelmente... Isso depende muito, né? Para quem não é do mercado a nível de gestão, talvez não entenda que depende muito da fase que está cada escritório e o modelo de negócio, né? Com as suas nuances aqui de cada um. Como é que é lá, Davi, na Avante hoje? Como é que vocês fazem? Como é que é desde o treinamento? Como é que é partnership? E depois o Sérgio explica como é que é as... Não vou fazer mais a piada da planilha de Excel, não, Sérgio. Fica tranquilo. Então, a Avante, né? A gente nasceu de uma insatisfação de um modelo de negócio que não atendia às expectativas, as promessas, na verdade, né? As expectativas elas foram criadas pelas promessas. Então ela acabou nascendo disso. E a gente falou, cara, não vou cometer o mesmo erro que cometeram comigo. Então a gente criou um modelo que a gente se orgulha muito disso, que é um partnership que, na nossa visão, ele funciona muito. E é muito próximo do partnership do BTG. A gente sentou com o time com o sócio que cuida disso lá no BTG, para entender o modelo de negócio deles, para entender o partnership deles, e adaptou o nosso, que já estava muito parecido, né? A gente melhorou muito ele quando nós saímos do BTG. Mas, então, o Geraldo também, né? Meu sócio, ele teve uma experiência muito parecida com a minha, né? Uma decepção muito grande, e aí acabou que essas duas experiências fizeram a gente fazer um partnership muito meritocrático, um partnership que realmente as pessoas têm a possibilidade de virar sócio de verdade, não sócio de cotista, né? Que tem um problema hoje no nosso mercado, que você vende o sonho de sociedade, que na verdade nunca vai se realizar. Sim. Então a gente tem um partnership que todos participam de distribuição de lucro, todos participam de liquidez, de movimentos, não existe saída de valor contábil, ou seja, é um partnership que as pessoas veem valor, porque elas adquirem as cotas, elas compram as cotas se elas atingirem os objetivos dela. Então, esse é o modelo que, na nossa opinião, vai ser o modelo que vai fazer a gente ficar um pouco diferente do mercado e aí atrair bons talentos. A gente não tem nossa ambição não é ficar um escritório sem assessores, não, a gente quer ser um escritório com poucos e bons assessores e principalmente que aderem à cultura, né? Acho que o grande desafio nosso, o Daniel já está... Quantos assessores tem lá, né? Acho que total mais de 35. É difícil você ter, né? Gerar uma cultura ali. Então a gente preza muito isso, né? Os mesmos valores, a mesma cultura, e isso consequentemente gera um resultado. A gente não quer só performance, né? E com pessoas erradas. Fazer negócio difícil, com pessoas erradas Deixa eu te fazer uma pergunta. Que eu escuto respostas variadas para você também, Sérgio. Você traz um comercial. Você tem... O que você prefere? Um cara com cultura aderente, performance baixa, ou um cara de cultura ruim e performance alta? A cultura, a performance a gente... Do nosso business, a performance a gente consegue ajudar o cara. A cultura a gente não consegue mudar a cultura dele, não. Sim. Entendeu? Então eu acho que a cultura ela é muito da personalidade da pessoa, dos valores dela, e a valor a gente não consegue mudar, não. Agora, se eu pego uma pessoa que ela
primeiro ela precisa querer, né? Ela quer. Ela tem a nossa cultura, os nossos valores, a gente treina ela, porque comercial não é dom, não. Comercial é treino, habilidade, processo, método. Sim. Então, Perfeito. eu prefiro trazer um cara que tem a nossa cultura e os nossos valores e aí, né, ajudar ele a rampar do que o contrário. Show de bola. Gostei. Vou pegar Cara, algumas dicas aqui. No nosso caso é um pouco diferente, né? Vem na contramão total de novo, né? Porque o nosso assessor, ele é um assessor treinado por nós, óbvio, né? Com cultura. Ele tem que ter a cultura da empresa. Mas ele é um assessor que ele veio da nossa base. Então a gente tem um lema que são investidores ajudando investidores, né? E até um caso curioso aqui para contar para vocês é o seguinte: eu tenho com essa galera toda, a gente faz atendimento muito em grupos no Telegram, no WhatsApp e tal. E aí, muitas das vezes eu brinco, como você perguntou, né, Davi? Quantos assessores você tem? Ah, tem lá 15 assessores, 14 assessores. Na verdade, eu tenho 45 mil assessores. Sabe por quê? Porque às vezes você tá num grupo, claro que o meu assessor tá lá por uma questão regulatória, né? Não, é tudo bonitinho, hein, galera? Tá tudo A certo. compliance está sendo seguida. E às vezes um cliente faz uma pergunta: como que eu coloco um deságio no ADBentro? E onde que eu faço para achar a oferta pública? Aí o próprio cliente responde. Você tem a comunidade, né? Eu tenho uma comunidade. Você tem cliente que trabalha para você. Isso, chama-se comunidade. Não, os clientes são meus queridos. Um abraço para meus clientes. Mas o senso de comunidade é muito legal. Então isso aí potencializou muito o nosso modelo de negócio. Sim. Porque os meus assessores, eles eram meus clientes. Então aquele cliente que ficava no grupo se destacando ali, freneticamente respondendo tudo, não sei o que fazia, viu? Beijo, galera. Você tem Só leads porque- de expansão. Enquanto o Thiago, meu sócio, fica à frente da expansão. A vida dele é mais dura que a sua. É Então, duro. esse cliente, que hoje é meu assessor, ele já tinha uma cultura. A cultura da empresa ali, dos grupos, de responder, de ser eficiente, no sentido de compartilhar o conhecimento, até de situações complexas, sei lá, uma operação estruturada, uma call, uma put ali de estruturas, né? Para quem não é do mercado financeiro, mas são alavancagens, operações mais complexas. Pessoas simples, que estavam começando, estão saindo da poupança, começaram a fazer operação estruturada. Legal. E o outro, que não sabia o que era um fundo de investimento, começou a aplicar em fundo, deixou um pouco o CDB. Então, isso, ao longo do tempo, desses 6, quase 7 anos, potencializaram muito. Então, a nossa cultura... E toda vez que eu vou buscar um assessor, eu não vou buscar um assessor no mercado, um banker. De forma tradicional. Eu vou pegar alguma pessoa mais influente, obviamente por disponibilidade, que já esteja nos grupos, participando da discussão dos produtos. Você sabe que eu fui captado também, né? Eu entrei nesse mercado porque meu antigo assessor me chamou para ser assessor de investimentos. Ele viu a rentabilidade da minha carreira e falou assim: pô, esse cara é bom pra caralho. Sabe que teve uma... Tava ganhando dinheiro, Eu lembrei. operando. Deixa eu chamar ele pro meu lado, né? Tempo bom aquele que eu tinha tempo de operar. Viu? Você sabe que uma vez, há um ano e meio atrás, o meu telefone toca. Tudo bem, eu sou da Avante do BTG. Eu falei, agora vai ser divertido. E, cara, eu fui aqui pro Davi. Eu falei, Davi, o seu SDR, comercial, o cara tá me treinado, cara. O cara é bom, qual que é o nome dele? Vou trazer ele pra mim. Mas legal. Da minha parte aqui, acho que é legal, assim, quando você vai ver essa questão de cultura. A cultura tá sempre... Ela se estabelece uma base, depois de um certo tempo. Mas ela vai criando também, ela vai trazendo, novas pessoas vão trazendo também uma certa maturidade para a empresa, né? A gente está com 8 anos de empresa, a gente também tem um partnership com 15 sócios minoritários, com estrutura de comitê, com estrutura de participação. Quando a gente principalmente tem decisões difíceis, delicadas para tomar, a gente chama os sócios, que comunica com o conselho, e às vezes nos clareia, né? Porque são business que não é uma indústria que tem uma fábrica, uma máquina. Os clientes estão todos debaixo dos assessores, que são sócios. Então, a gente já tem uma metodologia para eu continuar crescendo, eu tomo a decisão de ter os assessores próximo da minha estrutura, próximo da minha sociedade, e não tentar somente vincular o cliente à instituição Voga. Sim. Então, a gente acaba indo um pouco muito para essa linha. Gestão de pessoas num mercado que a gente lida com dinheiro, ele é delicado, né? É muito difícil, porque a remuneração é variável na maioria das vezes,
o mercado traz vários desafios e essa espécie de mercado muito competitivo, né? A gente sabe, assim, todos os dias os nossos assessores, sócios recebem propostas. E às vezes propostas que financeiramente são... Não fazem o menor sentido. Ou não fazem o menor sentido. Ou são muito agressivas também, né? Então realmente essa pessoa tem que enxergar um futuro muito próspero na carreira, nos desafios que ela vai ter pela frente, mas também financeiramente, né? Os nossos ativos, que são nossos clientes, estão ligados aos nossos sócios. Então, é uma arte, né? Digamos assim. A gente realmente está olhando muito também para essa questão de educação. Né? A gente não educa diretamente os clientes, a gente educa os assessores para chegar nos clientes, mas a gente acredita também muito na nova geração. Então, por exemplo, Brasília, é interessante isso. Né? A gente não tem muitos players no mercado financeiro em Brasília, como a gente mesmo falou. Isso pode ser uma fraqueza e uma oportunidade ao mesmo tempo. Né? A gente vê jovens brilhantes, recém-formados ou perto de formar, que querem viver na cidade, que adoram Brasília, que não necessariamente querem ir para São Paulo por uma questão de qualidade de vida, mas enxergam poucas opções de mercado financeiro aqui. A gente tem um projeto que a gente tem muito orgulho, chama Academy, hoje chama Next, a gente mudou um pouco o nome, mas basicamente a gente pega por turma, a gente está na 4ª edição, de 20 a 25 jovens, recém-formados, entre 21 e 24, 25 anos. Isso é legal. Dá um bom banho de loja, desde mercado financeiro até postura, arte, política, enfim, tudo. Eles fazem um processo seletivo, tem prova, bem estruturado. E hoje a gente tem o head de alocação, participa do conselho de lá, o head do internacional, vários outros assessores. Então, deu certo. A gente tem muito orgulho. Demora um tempo, né? A curva de aprendizado, enfim, ela realmente existe. Às vezes a gente perde bons talentos para São Paulo, para players, né? De capital aberto, mas a gente acha de ter até orgulho disso, porque fica um legado, fica uma construção. Então, a gente realmente acredita muito nisso. Essa pergunta que eu fiz, né? De performance e cultura, super acredito nisso. Tem a parte da cultura... partindo do princípio que tem bons valores, né, éticos, humanos, mas a parte da cultura você vai moldando, né? A gente pega muita meninada, que a gente brinca a meninada do Lago Sul, seja do Lago Sul, mas que tem bons privilégios, fala, cara, teve um lá agora, semana passada eu olhei pro sapato dele, falei, esse sapato aí, você sabe que você comprar ele com o seu dinheiro do seu salário, tu vai demorar 2 anos para comprar o sapato. Vai demorar, cara, então vamos acelerar, tirar do desconforto, né? Usar do privilégio a favor. Então a gente acredita bastante nesse tipo de mecânica. Só que também tem uma discussão que eu acho que é legal, geracional, que as pessoas hoje, elas estão um pouco de medo de trabalhos que são soft skills, comercial. Eu quero uma parte mais técnica, de tecnologia. Tem muito isso, essa geração, né? Não é? Ninguém quer vender. Ninguém quer só existe... falou que é vendedor, já era. Esquece, né? Só como diz um amigo meu, só existe uma profissão no mundo. Vendedor. É isso. Pois é. E é verdade. Isso. Toda profissão você tem que vender. Alguma coisa você vai ter que vender. Eu sou vendedor com muito orgulho. Sim. Eu também. Tem que se divertir fazendo isso, né? A gente tem muito esse lema de muita intensidade a e nossa, muita a diversão, nossa profissão, leveza. eu brinco o seguinte. Se o cara for 70% técnico e 30% comercial, ele morre de fome. Mas se ele for 70% comercial e 30% técnico, já foi, né? Esse cara vai voar. Mas tem essa discussão no mercado, né? De você é um cara de sales ou você é um analyst. Se você for ver os grandes caras, eles podem ter começado como analyst, mas eles viram sales. E Os Davis é um caso deles. Eu costumo dizer o seguinte para os nossos assessores lá. Eu falei, olha só, se você está perdendo mais de metade do seu dia ali no relatório, tá errado. Sim. Porque você está no Infomoney, né, no valor econômico. Você não é analista. A nossa profissão não é analista. Nós somos assessores de investimentos. Sim. Ou seja, a gente tem que beber já mastigado, né? Tudo ali que o banco traz pra gente, a casa de research traz pra gente, e entregar isso para os nossos clientes de uma forma mastigada, porque a gente é especialista, entende a linguagem e traduz para o nosso cliente. Agora, se a gente for ser analista,
que não é a nossa profissão, e tem muito assessor que chega achando que vai ser analista, não vai conseguir captar, não vai conseguir tomar E outra, Sim. né, um vinho com o cliente, É almoçar com o isso. cliente. E você- Porque não é só. Entra nesse viés também subjetivo, que é o relacionamento com o cliente. Às vezes não é só o. Beleza, o investimento é o fim ali, né? sim. Mas E você tem todo um. Sim, você tem que ser didático, né? Porque você tem que saber traduzir o mercado numa linguagem adaptada ao seu cliente, do cliente, né, com Na menos conhecimento ou expectativa mais. dele. Sim, Daquele cliente. mas eu falo isso. Mas Artesanal customizado. Totalmente. sim, agora totalmente. tem uma reflexão que eu queria escutar a opinião de vocês, que acho que talvez por essa grande oferta, né, de assessores, consultores, bancários e tal, eu brinco, eu tenho que tomar muito cuidado, porque daqui a pouco também você está fazendo o que o cliente quer numa lógica de alocação. E às vezes, né, igual uma consulta médica. Você vai no médico, chega lá e fala, doutor, eu tô com esse problema, eu já sei que a solução é essa, essa e essa. Eu falo, cara, você tem que... Assim, se você não consegue levar o que você acredita, do ponto de vista técnico, para o seu cliente, se você só aceita a ordem e executa, qual o seu real valor dentro dessa relação? Então, um bom assessor de investimento tem que saber falar não. O bom assessor de investimento tem que falar... Todo mundo, a maioria dos clientes chegam, a maioria, fala, eu sou conservador. Bem, a taxa de juros de mais de 14 é relativamente fácil ser conservador. Mas será que o nosso trabalho não é educar o cliente de acordo com, de fato, o perfil de risco dele e mesmo fazendo que ele atinja uma maturidade para não ser conservador? O conservadorismo, ele vem do não conhecimento, Sim. que traz medo. Quando a gente não conhece a coisa, a gente tem medo. Conserva. E aí a gente vira conservador. O que mais tem lá no escritório são empresários. Chegam lá com operações grandes, tomando risco no talo. E chega lá, eu sou conservador. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Sim. A última coisa que você é conservador. Sim. Você é empresário Você no que não Brasil. sabe, né? Empresário no Brasil. Você que não sabe, toma né? crédito a 14,75 no Selic. Você não é, cara. Você não é conservador, não. É verdade. É porque nessa área específica você não conhece e aí você Exato, acaba não querendo sim. tomar risco. Então, você está certíssimo. Meus clientes, 95% eles chegam conservadores. E o Brasil, né, Davi? A gente tem um histórico de traumas Muitos. que, assim, os clientes chegam bem fundamentados, né? Talvez uma geração um pouco mais antiga, mas eles falam, Daniel, eu vi inflação galopante, eu vi banco quebrar. E Com hoje... risco do colo. Exato. Então, hoje, se você for ver, o sistema bancário é muito sólido. A real diversificação, ela não se dá para o seu dinheiro estar em plataformas ou em bancos diferentes, mas sim na classe de ativo. Mas é difícil explicar isso, né? Por exemplo, a gente viu agora, né, com essa discussão de quase uma eventual crise bancária, com questão de FGC, de Master, de tudo isso. Você vê as pessoas... Eu dou exemplo do meu padrasto. O padrasto me ligou, falou, Daniel, o FGC, se o FGC tiver algum problema... Sim. Falei, tá vendo? Você se pauta na garantia, na chamada garantia. Nada é tão garantido assim, né? Então, o nosso trabalho, esse education de falar qual o atual momento da Fundamental, indústria, tem que saber passar. Sim. Isso, né? E agora deixa eu perguntar pra vocês aqui, porque pra gente isso é latente lá. Exatamente o que você falou. Cara, saiu informação. A Haddad vai taxar fundo imobiliário. Meu Sim. Deus do céu. É uma loucura pra gente lá. O FGC vai quebrar. Não, esse povo fica dando trabalho pra Cara, gente, tá tudo tranquilo lá, a gente fazendo nossa agenda. Exato. Aí sai uma notícia. O Drex tem que vai responder tomar o sozinho. dinheiro. Como que vocês tratam esse tipo de situação? Aquele cliente que viu lá na internet, no jornal. Graças a Deus, os meus clientes, eles são bem educados. Então, vira e mexe um outro manda, assim, a gente não tem tanta... O que acontece muito, né? E aí, essa briga de plataforma, de BTG e XP, e aí, aquelas notícias de meu Deus, ou uma hora desse lado, outra hora do outro. A gente tenta não ser essa oportunista barato, sabe? Sim. Né? Igual essa notícia que teve da XP, meu Deus do céu, vazar todas as informações. Cara, não é por aí, né? Eu acho que assim, inclusive isso faz mal pra gente, porque um dia pode ser com o BTG, uma história mal inventada, mal estruturada, enfim. Mas, por exemplo, tem aquelas perguntas de $1 milhão, né? Vou viajar para os Estados Unidos, compro dólar.
enfim, o dólar foi feito para arruinar os economistas, né? É o que falo. Então, na verdade, acho que é trazer maturidade na resposta, né? Seja como for. E educar, né? E a educação... Constantemente. E a educação, a gente chega Pra a gente é muitas fundamental. pessoas querendo comprar no vale e vender no topo, né? É como se isso existisse. Tem muita gente, né? Eu não sei de onde tiraram, né? Desde... Tem que olhar a taxa de administração de fundos. Acho que foi o Mauro Halford que fez isso na época da CBN. Isso né? também foi. É a taxa de administração, é A taxa de verdade. administração. Tem que olhar a taxa de administração. Pô, tem que olhar a performance do fundo. Você tá pagando 5% quem- de taxa de administração. Quem mas paga mal, paga duas vezes. E lembrando que os fundos já Exatamente. são isentos da taxa de administração. O desconhecimento, aquilo ali já tá performance tirando. já tá ali, né? Já tirou já. Então a gente... o educacional é isso, porque às Não vezes é. o cara vai escolher um fundo ruim só pela taxa de administração. Exato. Realmente, na época... coitado do Mauro Halford, na época que ele falava isso, é porque não existiam as plataformas. Só tinha uma forma de se investir. Sim. Através do Banco do Brasil. O Banco do Brasil... Taxa de carrego. Nossa. de carrego. Meu Deus do céu, cara, taxa de carrego. Porque o seu dinheiro tá ali, você tem que pagar a taxa de carrego. Não, Vai- e na Previdência que você tinha taxa de aporte, era taxa de carregamento também, não a é? taxa de Chamava? carrego. Ô, Davi, Era pegando um pouco surreal. desse assunto aí de, enfim, conhecimento de mercado, de tudo isso, falando um pouco de momento. Sérgio, o que você enxerga para Brasil, para mundo? Enfim, como é que você está enxergando os próximos meses, Cara, anos? eu não falaria assim. É até polêmica essa pergunta, né? Você fala assim, próximos meses e Próximos tudo, né? meses. Terceira Mas eu Guerra gosto- Mundial vai começar. Exatamente. Eu gosto de comentar de uma forma que hoje, com o acesso que todos nós temos, né, de forma mundial, hoje você consegue montar uma carteira de forma mundial para o cliente. Sim. Você consegue comprar um ETF na China, você consegue, Estados Unidos nem se fala, né? O maior mercado líquido do mundo, né? Apesar que o asiático é mais, mas assim, de forma mais né, conhecida é o americano. Então, eu acho que a crise, ela, claro que ela existe, né? A gente vive uma taxa de juros muito alta, mas é um ciclo, né? Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Mas a nossa orientação sempre, independente de cenário, é você estar com essa... Eu ia falar blindagem, eu não gosto dessa palavra blindagem. Meu advogado fala, não tem blindagem, você tem segurança, né? No caso Camadas deles, de segurança. camada de segurança. Porque você sempre vai ter que ter uma reserva de emergência. Perfeito. Cara, sempre vai ter que ter, independente do seu tamanho do seu portfólio. Você vai ter que ter um risco maior, dependendo, pro nosso caso, pequeno cliente, tem um crescimento patrimonial. Se é um cliente que já tem um patrimônio grande, ele tem que corrigir a inflação. Então, a questão do cenário de 1, 2, 3, 5 meses, para nós ela é um pouco, assim, é óbvio, né? Eu posso dar minha opinião aqui no detalhe, a Selic eu acho que vai cair, a Selic eu acho que vai subir. Mas eu deixo aqui uma palavra nesse sentido, né? Hoje, o acesso, né, diferente de antigamente, taxa de carrego, essas coisas absurdas, né? Taxa de custódia, né? Você pagava para ter seu dinheiro parado, né? Isso que foi quebrado, né? Então eu entendo que hoje o acesso que nós temos com uma boa assessoria, você consegue ficar seguro perante qualquer tipo de crise, seja no exterior, seja no Brasil. Eu costumo falar para meus clientes, você está investindo para amanhã ou para daqui a 2 anos, você está investindo, né, com patrimônio de vida. Crises elas vão sempre acontecer, sempre. Seja crises internacionais ou nacionais. Tudo bem que nacionais a gente é bom em fazer crise. Mas se você pega, eu falo inclusive, né, depois eu vou falar do meu livro aqui, eu peguei todas as crises desde 1929 e fui mostrando a característica de cada uma das crises. E você sabe a principal característica? Que uma hora a crise acaba. A gente passou por todas. Sim. Tudo bem que na época da pandemia eu falei assim, será que a gente vai sair vivo desse negócio aqui? Não vai matar todo mundo, né? Finanças Mas aí, comportamentais. se eu tivesse... aí foi até um erro meu, eu devia ter pego as outras crises. Todo mundo sobreviveu, todo mundo não, né? Mas a maioria sobreviveu. Ou seja, crises vão sempre acontecer, e nelas que a gente vai ter, né? Meio clichê isso, mas a gente consegue grandes oportunidades na crise. Então, a gente está vivendo um momento muito delicado, né? É quase uma troca de polos de poder aqui no mundo, né? E eu acho que a gente já está no meio da crise, essa é a verdade. Sim. A gente está com guerra na Ucrânia, guerra no Israel, Gaza, Irã. Assim, se isso não é a Terceira Guerra Mundial,
não sei. exato. Talvez pode piorar. Exato. Então, o professor Rock, ele fala, a gente está na beira de uma terceira guerra mundial. Ninguém está falando sobre isso. Mas tudo bem, vai passar. Sim. E a gente vai sair do outro lado. Né? Então, a gente tem que ter um portfólio que, para cada perfil do cliente, ele não perca o sono, porque investimento não é para se perder o sono. Então, se o cara é mais conservador, você vai, né, colocar o portfólio dele conservador, moderado e assim por diante. Então, o momento que a gente vive hoje, eu acho que é um momento de muita tensão, tanto no Brasil como no exterior. Sim. No Brasil, eu vejo talvez mais oportunidades do que, se Deus quiser, a gente está no fim aí de um ciclo, né? Uhum. E se acontecer o que está acontecendo no mundo, né? A gente vai trocar os polos de poder aí no Brasil. E se Deus quiser, a gente vai ter um ciclo de crescimento muito grande aí, né? Com certeza. Eu acho que hoje em dia você fazer leitura de Brasil, de mundo, os ciclos cada vez mais curtos, o geopolítico cada vez mais embaçado. Vamos lembrar, quando começou ali pós-Trump, o discurso era: o dinheiro vai todo para os Estados Unidos, a Europa tá velha, a Ásia ninguém entende, a América Latina é insegura, então o dinheiro vai para lá. E aí depois começa essa questão, né, da guerra de tarifas, tudo isso. Não, o dinheiro agora vai para os emergentes e para a Europa. Quer dizer, teve um dia que, no intervalo de 3 horas, o JP Morgan falou que os Estados Unidos iam entrar em recessão. 3 horas depois ele falou que não ia. Então, isso simboliza a imprevisibilidade do mundo. Sim. Eu brinco que assim, o mundo, tá difícil fazer um diagnóstico de você vai de terceira guerra mundial para vai ficar tudo bem, tudo vai ser assinado. Isso é só um mal entendido entre os países. Até, né, um outro cenário. Né? Então, por exemplo, o Brasil agora, você está tendo antecipação de uma reeleição. Geralmente esse rally de pré-eleição ele começava 6 meses antes, no máximo. novembro, quando é um ano, quando era agora já está um ano e meio antes. Né? E o Brasil, em janeiro as pessoas já estavam falando isso. O Brasil me parece 2 anos. Sim. O Brasil me parece um lugar que a gente sabe o diagnóstico, sabe a solução, mas tem dificuldade na execução dessa solução. Seja por... porque a gente vive num estado chamado Estado Democrático. Sim. E o Estado Democrático, quem sabe a solução é uma classe específica, né? específica. A grande maioria das pessoas que elegem os políticos é difícil não fazer a conseguem leitura, entender. Né? É difícil fazer uma leitura. Então, é engraçado porque o dólar foi de 6,15 para 5,60, por aí. Se você for ver, não teve nenhuma melhoria estrutural. Não. Só que o rally já está começando a colocar no preço. Agora, você tem um juro real de 8% a nível Brasil, deve ser que tem algum prêmio ali, mas também já simboliza muito, né? Sim. Você ter o segundo ou terceiro maior juro real entre os países um pouquinho mais sólidos do mundo também representa, né, um cenário desafiador. Agora, é interessante essa questão da gente educar os clientes e não ser conservador ou ir se tornando moderado, arrojado. Às vezes eu me debato internamente, né? Que a gente entra muito na lógica de diversificação. Mas o Brasil também é muito bom para ganhar dinheiro nesses momentos de crise. Teve há pouco tempo atrás, agora já deu um precificado os fundos imobiliários. O Sérgio é craque de fundo imobiliário. Com um valor patrimonial em relação ao valor mercado de 45%, 50%, uma coisa meio ilógica. Vários fundos pagando 16%, 17% de dividendo. Tá lá o prédio, tá lá. Você baixa a vacância, tá... Teve um cliente, eu posso até falar desse ativo. Teve um cliente, eu falei, cara, eu vou trazer um ativo bem simples de entender, não é dando call, tem restrições nesse sentido, quer dizer, agora pode, né? É o Green Towers, que é um ativo do Banco do Brasil, né? Monoinquilino e tal, aqui em Brasília, do lado, na Asa Norte. E eu fui, sem sucesso, tentar explicar para o cliente que comprar esse fundo era mais conservador do que comprar um banco de pequeno porte, mesmo com o FGC. Não tive sucesso. Gastei 40 minutos, quase saiu de lá e falou, vou voltar meu dinheiro para o Banco do Brasil. Mas eu fui explicando que você tem ativos reais, financeiros no Brasil, que essa é a verdadeira proteção da inflação e ele existe, ele é real. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem esses bons fundamentos para mostrar oportunidade, a gente também tem dificuldade de mostrar no seu livro
eu tenho certeza que vai ter isso, que empiricamente, no Brasil, você ganha dinheiro em ações ou em fundos imobiliários a longo prazo numa lógica de buy and hold. O que acontece nos Estados Unidos, às vezes não acontece aqui. Sim. E aí a filosofia clássica, né, de compra baixa, Não. ela sofre dificuldades. Eu tenho hoje no meu time lá de alocação vários debates. Porque eu falo, pô, será que eu tô ficando antigo aqui no fundamentalista e o mundo agora é das tendências e dos gráficos? Olha, eu acho que... Tá nada. Não, eu acho que não, porque, veja, a gente tem 2 exemplos que eu cito no meu livro aqui, que um é um brasileiro que é o Luiz Barsi, que ele é hoje 7 bi de patrimônio, começou do zero, com 30 anos, não tinha dinheiro ainda. Conheci, inclusive, a filha dele, a Luísa Barsi, né? Se ela tivesse um abraço para ela. A gente foi para Omaha juntos ver a última reunião da Berkshire com o Warren Buffett como Você CEO. tentou prospectar o Barsi também? Ele é a segunda conta. O Barsi, tem que ser a segunda conta, porque o filho dele já tem o escritório. Já tem, já cara. tem, Não, deu o história da XP. a Luísa tem a boa Luísa vista. tem uma consultoria, né? Tá. Tem uma consultoria, A montou uma concorrência gestora familiar. agora. Mas eu não sei nem se ele investe nem com os dois, não. Enfim, não sei. Mas, enfim, muito simples eles. A Luísa é uma queridíssima. E os dois são perfis, óbvio, diferentes, né, de alocação. Mas, assim, isso mostra o poder do Barsi de reinvestimento de dividendos e do Warren Buffett de uma análise mais fundamentalista do value investment. Então, eu acho que esses 2 exemplos trazem muito aprendizado pra gente, sabe? Eu nunca vi um trader rico. Você já viu? Conhece alguém? Assim, tem uns que vendem curso. Os que vendem curso. Eles são ricos. Agora, eu já vi muitos buy and holders, dividendos, né? Uma carteira de dividendos que as pessoas ficam ricas. Porque a grande verdade é que a maioria das pessoas, elas não conseguem... E aí tem um pilar do meu livro falando sobre o tempo, a importância do tempo. Eu tenho... Porque o que acontece? O tempo, assim... Os juros sobre juros vai começar a fazer efeito depois de 10 anos. Os juros compostos. Né? Então as pessoas já ficam no meio do caminho. Quem passa de 10 anos consegue ver o poder dos juros sobre juros. Exato. E aí eu brinco, né, que qualquer pessoa consegue ser milionária no Brasil. Sabia? Como? Bom, se você colocar R$1.000 por mês, em 241 meses, você tem R$1 milhão. Uma taxa de 1% ao mês. Sim. Você fala, pô, deve ser possível. Bom, pelo menos nos últimos 20 anos foi possível, nos outros 30 anos foi possível com a taxa de juros que a gente tem no Brasil. Hoje é possível essa taxa de juros. Hoje mais ainda. Mais ainda. Então, mas você colocou R$241 mil e os outros 700 vieram de onde? Juros compostos. Então, qualquer pessoa pode ser milionária no Brasil. Pô, mas guardar R$1.000 por mês, tem gente que não consegue. Tem. Mas aí, o segredo está quanto você guarda, não quanto você só rentabiliza. Quando eu vou falar para os clientes em lives, etc., eu falo que eles têm uma fórmula mágica. Fica até o final do vídeo para você assistir. Cara, sabe qual que é a fórmula mágica? É exatamente isso. É o tempo, aporte, diversificar. E sabe qual é o quarto? Ficar quieto. Em 3 horas, o cara fica quieto, pelo amor de Deus. Não? O cara fica tirando, fica movimentando. O que fica quieto, ele vai ter mais sucesso. E eu já consegui provar isso em gráfico. Vai ficar para outra live esse bate-papo com meus amigos aqui. Exatamente o que você está falando. Não tem que comprar na alta e descer na baixa. Tem a consistência do aporte. Consistência do aporte. Só isso. E fica quieto. E fica quieto. Aguenta aí. O que consegue segurar... ganha muito dinheiro. Ele ganha muito dinheiro. O Barsi, isso também não é uma recomendação de compra, mas ele está posicionado em Banco do Brasil. E, cara, a gente brinca, a gente tem um grupo que o Luiz está... Caiu o Banco do Brasil, Luiz, comprei um pouquinho mais. Não vai acabar não, comprei um pouco mais, porque é longo prazo. De dividend yield, eles estão pagando quase 13%, cara. Pois dono do preço atual da cota. Você tá doido, isso é maravilhoso. O banco vai quebrar? Não vai quebrar. Exato. Agora, tem um negócio que a gente tem que... Tem problema de gestão hoje, atual? Tem, tal. Mas é passageiro. Ou seja, estamos comprando uma puta promoção o Banco do Brasil, né? O Sérgio falou um negócio interessante também, que eu acho que é bom o pessoal que estiver assistindo aí sempre relembrar, de não ficar mexendo muito. E aí tem gente que fala, tem cliente que fala, cara, eu tenho um assessor, um consultor, e ele me liga todos os dias. Ele é muito bom, Ele é muito bom. E aí dá uma falsa sensação de bom atendimento, quando na verdade
os objetivos são outros, né? E por mais que seja talvez uma minoria dentro do mercado... É uma minoria, Daniel. E a atinge, gente tem que frisar isso. No mundo, eu acho que tem mais pessoas boas do que ruins. É o problema que as ruins, elas incomodam muito. Fazem né? barulho, né? Mas o que eu acho que existe esse assessor e ele tem vida curta na profissão. A gente não está há 8 anos na profissão, né? Você também está há 8, né? Fazendo besteira, senão a gente nem estaria mais aqui. Eu nunca perdi um cliente. A minha assessoria nunca perdeu um cliente sequer. Então isso é resultado. Eu tenho cliente que tem 9 anos. Cliente que saiu comigo da XP, foi pro PTG, voltou pra XP e voltou pro PTG de novo. Teste de fidelidade. É simples, sabe por quê? Porque ele prefere trocar de instituição do que criar uma nova relação de confiança com uma terceira pessoa. Sim. Então, você já conhece ele, né? Eu já conheço o perfil dele, ele não precisa me explicar nada, já conheço os objetivos, a família, o filho. Ou seja, é muito importante isso, assim. Tem gente ruim, é a minoria. Mas, de novo, invista com quem você confia, né? Você tem que mexer com quem você confia. Pessoal, para puxar, acho que o último bloco aqui, casando um pouco, né, falando um pouco de Brasília e talvez até uma dica aí de quem tem interesse de começar no mercado, entrar em algum escritório, em alguma gestora. Sérgio, eu sei que sua base, pequena parte está em Brasília, mas você é daqui, tem orgulho de ser daqui. Como é que você vê a cidade encaixando no mercado financeiro e, naturalmente, também como é que você vê, né, saindo de Brasília, né, o Brasil inserido, né? Sim. O mercado financeiro inserido nesse contexto atual do Brasil. Cara, é legal essa pergunta porque eu também sou apaixonado por Brasília, né? Eu já morei em São Paulo, voltei para Brasília. Tem a sede da Alto em Brasília, apesar da Alto ser um pouco nacionalizada. Eu vejo uma oportunidade muito grande, cara. Muito grande porque a gente ainda tem um grande desafio. Talvez não a grande parte, né, do mercado private, que já tem um certo conhecimento por uma questão natural de acesso. E eu fico muito orgulhoso com isso, da gente conseguir estar chegando em pessoas que mal sabiam o que era uma ação. Você tinha que explicar o que era uma ação. Sim. Você pode ser sócio, então você explicar o que é uma ação, né? E essa pessoa começa a colocar o dinheirinho dela e ela vai crescendo, seja em Brasília, seja em Rondônia, seja no Acre, né? Mas trazendo para Brasília, eu acho que Brasília é um puta de um mercado, assim, ainda mal explorado. Eu até comento com meus amigos, um abraço para meus amigos funcionários públicos aqui de Brasília, que para mim são os melhores investidores possíveis. Não que todos são investidores, eu digo, mas por ter uma renda perene. Por ter a possibilidade disso que a gente comentou aqui, de ter uma recorrência. Sim. É o funcionário ele público, só gente. precisa ajustar as despesas. Ajusta as despesas. Fazendo, né? Só precisa cortar a despesa, ajustar e investir. E o que a gente vê é um cenário nacional que caminha. É óbvio que isso não vai acontecer do dia para a noite, né? Mas isso que você comentou que eu acho bacana, né, Daniel? Por exemplo, Brasília tá se pejotizando, né? Sim. Um tanto de empresários, a gente está mais acostumado, você, cara, abrindo empresa e tendo ideia, né? A gente está num lugar muito bacana aqui, com um monte de empresários aqui, que vai do jazz a encontros de empresários, podcast. Então, isso até 5 anos atrás, você imagina, né? Quem é de Brasília sabe o que eu estou falando aqui. Então, essa possibilidade de Brasília, ela vira um arcabouço enorme e eu acho que nós aqui temos que fomentar isso. Perfeito. É o nosso dever fomentar isso. E sem critério, falando pela Alta aqui pelo menos, assim, venha. Você que está assistindo, que é pequeno investidor, acredite, entendeu? Que não tem essa distinção. É possível você construir sua carteira, é possível você que é funcionário público acabar com uma certa incerteza, eu diria. Eu falo isso para meus amigos funcionários públicos, né? Que às vezes o funcionário público, meus pais são funcionários públicos, então eu posso falar com precisão. Viveram uma era maravilhosa. Hoje não mais. Com corporações de salário e etc. Hoje em dia você não tem. Aposentadoria aos 50 anos. Não, a aposentadoria daqui a pouco é um óbito, né? Porque, e aposentadoria vitalícia. Com paridade, integralidade, ou seja... Pode aposentar de 2. Cara, tá mudando, né? E as reformas serão... E qual vai ser a solução? E a solução, qual é? Não tem outra.
Sim. É a sua tem a autocapitalização. que é o projeto que foi proposto e não foi na época do Guedes. Eu acho que o nosso, em Brasília, aí falando especificamente dos clientes, né? Mas eu acho que, falando da nossa profissão, né, Daniel, acho que é importante, acho que vai ter muita gente que assessor que vai querer assistir esse podcast aqui, porque acho que nunca aconteceu um trem desse aqui, não. A gente foi A ousado, gente foi ousado aqui. Vou dar 3 concorrentes aqui pra falar. Pouca gente. Vamos impulsionar. Muita gente que não aceitaria estar aqui, não. Sem nada combinado. Sem nada combinado. Mas eu acho que a nossa, sendo muito realista, né, a nossa profissão, ela foi vendida, né, por uma instituição aí, que eu não vou falar o nome, de forma muito errada. Como se a nossa profissão fosse fácil. Sim. Nossa. Fosse uma profissão de ganhos rápidos. Uhum. Não, nossa profissão é uma profissão igual a tese de investimentos. É de longo prazo. Você não vai ganhar dinheiro no curto prazo, não. Então, e principalmente o cara que está começando, que é novo, ninguém quer investir com uma pessoa nova. O cara não traz confiança. Agora, o Sérgio Cabelo Branco ali já tem mais confiança, né? Mas é verdade. Eu falo que eu não posso negar. Eu tô pensando em tingir os mais jovens lá de cabelo branco. O Daniel tá perdendo o cabelo. Pode ajudar. Então, então, assim, precisa ter uma visão de longo prazo, que o cara vai chegar e vai ganhar pouco mesmo no começo. Exato. Ele vai ganhar pouco. E a gente vê muitos jovens entrando na profissão, desistindo com 1 ano. Querendo atalhos, né? Querendo atalhos aí, ou vão tomar decisões erradas na carteira de cliente para ter um ganho mais rápido e pede o cliente. A grama do vizinho é sempre mais verde. Meu amigo vendeu uma empresa de tech aos 23. A gente teve, né? Eu brinco, a gente Essas histórias são maravilhosas, né? Todo mundo tem uma história do outro, né? Do outro. A nossa geração teve uma péssima, foi o Mark Zuckerberg, né? Pois é. Né? A gente teve, não só ele, vamos falar, trazer pro lado do Brasil, Saverin. Severin foi sócio dele. 6% só. Hoje é o brasileiro mais rico do mundo. Então, assim, a nossa profissão é uma profissão difícil, mas é uma profissão que no longo prazo pode mudar a tua vida financeira, te dar segurança, liberdade financeira. Você acaba tendo contato e conhecimento que 99% da população não tem, que é o conhecimento de como investir, como acessar mercados que a maioria das pessoas não tem. Então, eu acho que quem tem esse desejo de trabalhar no mercado financeiro é uma porta de entrada muito legal. E eu brinco, né, a diferença do que você acha que está ganhando, porque você deveria ganhar, melhor, a diferença, né, entre o que você acha que deveria acha que deveria estar ganhando, porque você está ganhando quando você está aprendendo, né? Um cara entra na Voga lá, ou entra na Avante, ou na... que vai aprender absurdo, né? Sim. É uma pós-graduação de graça, né? Sim. Então, eu acho que com pessoas diferentes, né? Backgrounds diferentes, aprende. Mas casando um pouco, assim, fazendo acho que penso muito parecido com vocês dois. Eu tô em Brasília fazer 13 anos agora, mas minha filha já nasceu aqui, já não sou mais um candango em transição, já me sinto candango. Eu tenho muito orgulho pela história que Brasília representa, por ela conseguir, né, atingir seus objetivos, centralizar o Brasil. E eu brinco que se o Brasil tivesse a cultura do êxodo, como tem nos Estados Unidos, né, que o cara vai de Nova York para Miami, por questão política, por uma questão de estar mais quente. Então, se o Brasil tivesse essa cultura, certamente o Brasil era o melhor candidato, né? Sim. A nível de infraestrutura, de qualidade de vida. Mas eu acho que a alma privada de Brasília, ela está se construindo com poucos vícios, né? Só em Minas tem um vício, Carioca tem outro, Paulista é minucioso e tal. É igual sotaque, né? Brasiliense não tem sotaque. Né? O brasiliense, eu gosto muito, eu acho ele tem um senso de pragmatismo. Eu falo que ele tem que tomar muito cuidado para não criar clubinhos, talvez puxar isso um pouco da política, fazer, né, discussões como essas de ser amigos e concorrentes, né? Isso é legal, isso é bom. Sim. Isso deve ser visto de uma forma positiva. E eu acho que, por mais que a gente tenha algumas limitações, né, numa lógica que a gente não tem muita indústria, a gente não tem muita commodity, tirando o agro ali, obviamente, Brasília começa a se descobrir, principalmente no setor de serviço, né? Sim. Absorvendo essa previsibilidade de receita, de fluxo, mas ela começa realmente a ter uma alma muito empreendedora.
né? Talvez por necessidade, porque os concursos públicos de fato diminuíram. Sim. Eu não acho nem que foi por... E não tiveram reajuste salarial, né? Assim, Não tiveram. não que deveriam ter, tá? Porque a gente já está inchado Sim, da sim. máquina pública, mas se a Sim. gente pegar o serviço público, tem um estudo disso, não vou lembrar dados precisos agora, mas se pega quanto que um servidor público ganhava em 2008, 2007 Não, é assim. e reajusta só pela inflação, é coisa de... Eles deveriam estar ganhando o dobro ou mais. eu não sabia disso. Então, assim... Esses dados a gente E não se você presta pega atenção. os funcionários públicos, tem muitos que moram no lago. Os hoje não conseguem morar no lago. consegue. Sim, É mudou verdade. muito. Mudou muito. Mudou Então, muito. assim, ou o cara comprou a casa lá atrás, É verdade. ou ele não, ele não mora Exato. mais. Ele mora no É verdade. Sudoeste, mora na Águas Claras, mora Sim. no Asa Sul. Tem muito disso. Né? Então, não que esses lugares sejam ruins, mas são mais Sim. acessíveis. Sim. Então, eu acho que Brasília mudou muito nesse aspecto. Eu me lembro o que tinha, né, de 2003 para frente ali, o serviço público se tornou tão atrativo que todo mundo só você queria. tinha engenheiro mecatrônico, engenheiro Sim. civil, e você não tinha mais profissionais bons para a indústria privada. Sim. É. Em 2007, eu me lembro, eu trabalhava na Ford. Na época, entrei na Ford Sim. em 2007, 2008. E eu me lembro que o meu salário, ele era da indústria automotiva, ele era bom. Bom, Só que comparado ao serviço público, ele era ridículo. Ridículo. Eu me lembro. Vou Sem falar que estabilidade. É. eu ganhava R$3.500 na época e para mim era bom. E aí eu tive um amigo que sentou na mesa comigo lá e passei no concurso da Receita Federal. Pô, que legal, cara. Quanto você está ganhando lá? 17. Quanto? Quem Tô no- ganhava tô 17 no mercado errado. era gerente nacional na época. Ah, sim. O gerente nacional, o cara cuidava uma baita responsabilidade. Só que aí Naquele passou um tempo, né? ficou muito difícil. Os processos seletivos também ficaram muito mais rigorosos. Né? O número de vagas sim, também diminuiu bastante. Só que o salário não acompanhou isso. Sim. Então acaba que as Sim. pessoas hoje estão voltando, Sim. né, para o mercado de trabalho e agora Sim. a gente consegue ter profissionais bons. E outro dado interessante também, hoje a população de Brasília, ela já é brasiliense. Sim, a Ela geração tá é daqui, 50 né? e já passou de 50%, né? Ah, é? A geração Então nós daqui, somos hoje, nós somos Você, a maioria. você é brasileiro. Eu sou brasileiro. Eu também sou. É. brasileiro. Então, Tá ou vendo? seja, olha só, a nasci- gente cheguei aqui, atrasado. a estatística bate aqui já. Sim, sim. Os dois brasileiros. Sim, sim. Então isso é bacana também, né? Porque são pessoas que gostam de morar na cidade, como o Daniel falou, né? Se retém na cidade, né? Sim. Eu, por exemplo, morei 2 anos em São Paulo. Por uma oportunidade, tudo. Cara, foi meu target. Falei, não, go back. São Paulo parece um pouco mais Não dá. agradável para Adoro passar São Paulo, 2, 3 adoro dias. É São uma Paulo, eu gosto de delícia, São Paulo, tudo eu gosto. funciona muito bem. Gosto, mas... Mas você vem pra cá, realmente. E eu vou te falar, assim, eu acho que você começa a ver alguns empresários que passam uma temporada aqui, gostam, compram uma casa, o Eu conheço turismo vários. começa a ser mais bem explorado. Eu acho que tem muito pela frente. Você tem o cinturão agora da uva aqui, né? Com as vinícolas. sim, Com as né? vinícolas. Tem 10 vinícolas Quem diria? estruturadas. Muito legal. Pô, muito É, legal. Ali o vai. pessoal tem o Vinho, Danilo da Casa Vitor eu sei que lá, o muito próximo legal. podcast a gente tinha que fazer na casa. Descobriram que são vizinhos. Sim. Hoje, Não dá 200 metros. metros. o meu Nós vamos É tomar- bom que dá pra fazer um churrasco e voltar andando pra casa, não vai ter Tranquilo, blitz. é. Ô, Ali Sérgio, tem não vai blitz, ser nem na minha casa nem na sua, porque os vinhos de qualidade estão todos na casa Então dele. pronto, entendeu? fechou então. Olha, a adega é bonita, viu? Agora, o conteúdo ele tá precisando melhorar. Aí o Daniel vai levar o Mas, vinho lá. mas é pra gente tomar o vinho do Davi, não do Geraldo, não. Que eu acho que o sócio dele vai chegar com Santa Helena lá. Vixe Maria. Eu brinco, brincadeira, Não, viu, Geraldo? O Fica Davi bravo, de não. entrada Gosto de você. conseguiu um Geraldo é Amigo, mineiro, Nicolas Geraldo é Catena mineiro. Você Zapata. acredita que hoje na reunião surgiu esse assunto, né, falou do meu vinho, eu falei, cara, vocês precisam ver direito lá, né? ó. Vocês não são tão bons, não. O dia que a Mas gente ultimamente juntar eu nós tô assim, três ó. aqui, a gente vai pegar os vinhos do boa. Davi e colocar no valuation. Ó, mas eu vou Vai falar, subir eu muito. escutei um Aí dia sim. que a gente não pode negar elogio, então pode falar que os vinhos Tu são tá bom bons mesmo. mesmo. Tá tudo sob controle. Pessoal, eu acho que deu o nosso tempo aqui. Calma aí, Enfim. mas tem Pera aí, um tem uma negócio tem muito aqui. importante O Davi aqui. não dorme sem Hora do falar merchan. aqui hora do merchan dele, aqui, Não, do brincadeira. livro novo, do novo filho dele. meu primeiro filho aqui. Não, não, a Catarina, minha primeira filha, depois terceiro já. a Benícia, seu terceiro filho. Então, esse aqui é o resultado de um trabalho, na verdade, é um compilado de tudo que eu gostaria que meus clientes soubessem, sabe? Então, a gente é
professores na nossa profissão também, né? Então, Sim. a gente ajuda muito os nossos clientes com conhecimento. E eu coloquei nesse livro, são as 7 principais coisas que a gente precisa ter para ter sucesso financeiro, né? Aí, desde empresários a funcionários públicos, enfim. É um livro muito, muito acessível do ponto de vista de linguagem, eu não coloquei nada muito técnico, e ele fala dos 7 pilares para construir, né, o seu patrimônio com inteligência, segurança e liberdade. Então chama Capital Inteligente. Entrou em pré-venda agora dia 10 de junho, vai até dia 10 de julho em pré-venda. Tem online também? Tem no Kindle então, também? Não, só depois do lançamento, só depois de 10 de julho. Agora é só a pré-venda, então quem quiser comprar na pré-venda no meu... Já tem os datas de evento de lançamento? Tem, vai ser dia 22 de julho em São Paulo, no Iguatemi. Com seus vinhos. Não, vai ter uma champanhe lá. E em Brasília vai ser dia 29 de julho, aqui no Casa Parque. Tá Legal, autografado, Daniel. Autografado aqui, pô. Dedicação. Mas comprem na pré-venda. Comprando na pré-venda tem um monte de bônus lá. Depois vocês olham no meu Instagram. Tem o link lá na bio. E... enfim... Pela editora Gente, a maior editora do país, e depois do dia 10 de julho vai estar em todas as livrarias, aeroportos. É um projeto bem legal. E é isso que o Sérgio falou, né? O nosso foco de cliente são clientes nosso, né? Mas a gente tem clientes com ticket médio um pouco mais alto, né? Uhum. Você já consegue atingir uma galera, e é muito importante a gente atingir esse pessoal que tem um poder aquisitivo menor, que é a maioria da população brasileira. Sim. Então, assim, porque não existe país próspero sem poupança. Poupança e pessoas prósperas. Uhum. Porque, aí eu falo isso aqui, né? O analfabetismo brasileiro, ele é um problema muito sério, que ele tem interesses por trás, né? A quem interessa o analfabetismo financeiro é muito... interessa a indústria. Sim. Né? Não vamos falar muito dela não, porque a gente está nela, mas interessa a política. Então, quanto menos conhecimento mais e mais fragilizado, vulnerável a população for, mais fácil para eles. Então a gente fala um pouco disso aqui também, fala das crises e fala desses 7 pilares. Então quem quiser comprar, tá no meu Instagram. No Instagram é Davi_Ramos, no link na bio. E é isso, Eu vou te falar, eu falei no começo que isso aqui não era meu habitat natural, porque o Davi tem um Instagram super ativo, assim, super legal, tem livro, e o Sergião tem as lives dele com milhares de pessoas. Eu vou ter que construir algo nesse mundo digital também, entendeu? Vou ter que pensar em alguma coisa. Você já está no mundo Vou sair digital da nessa caixinha. live aqui, pô. Você já uma tá... estreia, né? Não deixa de ser, é uma estreia. Sergião, arrebenta, finaliza aí com... Cara, eu queria agradecer, cara, essa iniciativa aqui, achei muito bacana, né? Tá com vocês aqui, amigos. Dá um mérito ao Daniel que... Não, o Daniel, pô. Criou o grupo, ele que criou o grupo, fez, então méritos pra ele. A gente tem aí conversas periódicas, Eu falei que eu tava nervoso hoje o dia inteiro, eu nunca fico nervoso pra nada. Eu falei, cara, tô ansioso. Aí só veio o KKK na sequência aqui mesmo. Falar. Mandou super bem aqui, cara. Então, obrigado aí. Que a gente possa fazer mais. Sim. Né? Espero que a gente consiga sempre estar trocando essa ideia, justamente pelo nosso propósito, que é o nosso cliente, né? Então, hoje, né, a gente falou do pequeno investidor. O pequeno investidor hoje talvez seja o grande investidor amanhã. Sim, e eu acredito muito nisso, né, Davi? Você falou a prosperidade, né? Pessoas prósperas, né, fazem a prosperidade se multiplicar. E assim a gente segue. E com palavra final aqui para o nosso mercado, para os assessores que estão assistindo a gente, clientes, prosperidade, né? Consistência, persistência e paciência. O erro existe, os dias ruins existem, e eu acho que esse mix, para quem tiver essa consistência e paciência, vai ter um sucesso grande na vida, no empreendedorismo. Resiliência é a palavra para... Eu acho que para qualquer pessoa, mas para os empresários ela é fundamental. Né? Finanças comportamentais, né? Eu tenho certeza que boa parte do que você fala está aqui, sim, né? Você não precisa ser técnico para investir bem, você só precisa ter uma boa cabeça. Pessoal, uma honra dividir essa tribuna aqui. Eu acho legal poder sair daqui admirando tudo que vocês falaram e realmente pegando um pouco do que vocês fazem no dia a dia e trazendo para dentro da Voga. Eu acredito muito nisso. E vice-versa também. Eu brinco que eu sou um ladrão de boas ideias.
Eu adoro estar conversando com gente que sabe mais do que eu, que me ensina. É assim que você vai progredindo, chegando em excelência. Adorei esse formato, novo para mim. Vou poder, talvez, acho que não vou, né? Porque é tudo meio que live aqui, não vou nem editar minhas besteiras que eu falei. Mas agradecer a vocês, que esse seja o primeiro de vários encontros. Eu acho que, falando tanto para os clientes, quanto para assessores, outros sócios de escritórios, eu tenho certeza que vocês estariam em boas mãos como clientes, como sócios dessas duas pessoas que estão aqui. Eu falo muito isso, assim, que os bons têm que se proteger, bons no sentido, né, de buscar o melhor caminho, às vezes a gente erra, mas que tenham, né, que andem em linha reta. Tem os mesmos valores, né? Valores. A gente tem que estar sempre se protegendo para que, né, para que as pessoas tenham, né, a interpretação correta do que é o nosso mercado. Protegendo a visão do mercado, né? Sim, assim, sim, de prosperidade, gente, como um todo, né? Show de bola e, enfim, que esse seja o primeiro aí. Daqui a pouco a gente lança um podcast fixo, entendeu? Aí, vambora. Pô, fazer ali semanal e que as pessoas, né, tenham aprendido, no mínimo, se interessado por toda essa conversa aqui. É isso. Ô, Sérgio, obrigado também. Obrigado pela oportunidade aí, pela iniciativa. Daqui a um tempo a gente está todo mundo aqui com uma empresa sócio, entendeu? É só juntar. Vamos juntar os logos aqui, junta aqui, ó, faz um bem bolado ali, pronto. Mas obrigado mesmo, acho que é ótimo a gente trazer um pouco dessa nossa experiência, né? Um pouco da minha, da sua, do Sérgio, que são áreas realmente diferentes. A nossa é um pouco mais parecida do público de cliente, mas ideia boa, você falou, roupa boa, ideia. Dura é implementar as ideias. Você estava me falando aí de uma ideia fantástica. Eu falei, cara, isso deve dar um trabalho da execução mais complexa. É muito difícil. É difícil, cara, não é fácil, mas como eu disse, assim, a consistência, persistência e paciência, elas são os pilares. Eu coloco, mais uma vez, o erro, os maus dias, eles vão existir. Então, você tem que romper isso aqui. A fibra, né, Sérgio? A capacidade de você... Quanto a bola tá mais, é o momento que você sai da caixa. Seja como gestor, seja como cliente no mercado. É isso. Show de bola, pessoal. Muito obrigado. Isso aí. Valeu, turma. Valeu, gente. Abraço. Abração. Valeu.